gente! No último vídeo que eu postei, eu disse que eu faria um vídeo ensinando a personalizar o planner. Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem. E nele eu disponibilizei um planner super fofinho pra vocês baixarem de graça. E falando sobre esse vídeo, eu fiquei tão feliz, porque o vídeo foi muito bem visto, sabe? As pessoas realmente gostaram, baixaram, muitas pessoas me falaram que já tinham até imprimido, então assim, eu fiquei muito feliz. E se você foi uma das pessoas que imprimiu o planner, não se esqueça de postar uma foto, me marcar, que eu vou amar curtir e comentar. Mas nesse vídeo eu prometi pra vocês que eu ia mostrar como que eu fiz o fichário e como que eu deixei ele ainda mais a minha cara. Ele ficou super fofo, eu acho que combinou bastante com o estilo que o planner já tava, sabe? Das coisas coloridinhas, e eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de assistir o vídeo até o final, porque eu vou responder algumas dúvidas que as pessoas me mandaram sobre o planner. Impressão, como que foi o fichário, que tipo de folha que eu usei, coisas assim. Porque eu recebi bastante dúvidas e eu achei que seria melhor respondê-las em vídeo. Eu espero muito que vocês gostem, então vamos lá! Esse DIY é muito difícil, gente. Tão difícil que dá até vergonha de ensinar. E eu só vou mostrar ele mesmo porque eu disponibilizei no arquivo do planner algumas imagens e elas vão ser essas mini divisórias. Então é muito fácil. É só você marcar direitinho aonde você precisa fazer os furinhos do fichário e perfurar e acabou, é só isso. E fica muito bom para você poder dividir algumas partes do planner, por exemplo, as finanças, das ideias, coisas assim, ou então só para enfeitar mesmo, sabe? Fica super fofinho. A segunda ideia é um marcador que fica super bonitinho e que dá um ótimo diferencial. Você vai precisar de fita, cola quente, tesoura e algum pingentinho qualquer. Esse aí eu achei perdido aqui em casa. E pra fazer é muito fácil. Comece posicionando a sua fita de cetim e prenda ela com uma fita adesiva só pra ela não poder sair do lugar. Depois corte o tamanho que você precisa, coloca o pingente, cola com cola quente e depois cola também o comecinho da fita com a cola quente. Tudo certo, acabou. O terceiro DIY é uma capa pro fichário, porque o meu fichário ele era totalmente branco. E para isso você vai precisar só de 2 folhas de scrapbook, essa impressão de coração no papel adesivo que eu deixei para vocês no arquivo do planner, fita dupla face, tesoura e régua. Comece medindo as larguras certinhas do seu fichário e passe elas pro papel de scrapbook com meio centímetro a menos, porque eu quis que o meu fichário tivesse as bordinhas brancas, então por isso que eu deixei 1 centímetro a menos. Depois, é só você marcar direitinho onde você quer que o seu coração fique e colar. No caso, se for papel adesivo, é só arrancar o plástico, senão você pode colar com cola. Pra colocar ele na capa, eu passei fita dupla face nas laterais do papel e coloquei ele por dentro do plástico que tem, porque assim não ia ficar algo completamente firme, eu poderia trocar sempre que eu quisesse. Mas se o seu fichário não tiver esse plástico, é só você encapar com papel contact que também dá certo. E na parte de trás do fichário ele tem aquelas bolinhas de ferro. Então para poder fazer esse acabamento é só você ir recortando com estilete, é super fácil. O terceiro DIY vai ser um organizador para você colocar papéis importantes ou então você colocar folhas de adesivo, o que você quiser. E você vai precisar de 2 folhas de scrapbook, tesoura, régua, lápis e perfurador. Para fazer a base, eu utilizei como molde uma folha do planner para poder saber o tamanho direitinho. E na folha que vai por cima, eu medi também a largura para ficar do mesmo tamanho certinho, mas na altura dela eu recortei na metade e para não ficar aquela ponta reta, eu fiz alguns babadinhos assim, só para ficar diferente. E na hora de colar, você cola a lateral oposta das argolas do fichário e a parte de baixo. E depois é só você perfurar nos lugares certinhos e colocar no seu planner. E utilizando a mesma técnica praticamente, eu peguei a folha de papel de scrapbook, medi ela do tamanho do planner, perfurei também e colei post-its em cima. Porque além de ficar assim coloridinho, dar uma cara diferente pro planner, é algo super útil para você poder carregar para qualquer lugar, sabe? Ter tudo ali sempre pertinho de você. Pra mim tem que
ser fofo e colorido, então eu também quis customizar os clips. E pra isso você vai precisar só de itens fofos, clips e cola quente. E mais fácil do que isso, só a mini divisória. Porque é só você pegar as coisinhas fofinhas que você tiver e colar no seu clipe. E esse lacinho que eu utilizei, eu já fiz um post no blog ensinando como que faz. E eu vou deixar o link pra vocês conferirem também, que é muito fácil. E ficou super fofinho no planner. E você pode utilizar ele pra marcar algumas partes específicas do seu planner. Por exemplo, você sabe que naquele clipinho de lacinho é a parte de finanças, por exemplo, sabe? Então você vai ter tudo ali divididinho e você vai saber exatamente onde se localizar. Agora, no último DIY, nós vamos fazer uma bolsinha removível do seu fichário, porque você pode utilizar ela no seu planner, deixar ela lá, mas quando você quiser utilizar ela fora, você também pode. Você vai precisar de cola quente, zíper, régua, velcro, um lápis, tesoura e um pedacinho de tecido. Comece medindo o espaço do seu fichário que você quer que fique a bolsinha. No meu caso, eu quis nessa parte logo quando abre o fichário. E passe ela para o seu tecido com o mesmo tamanho da largura, porém com o dobro do tamanho da altura. Vocês vão entender por quê. Com a cola quente, faça os acabamentos das laterais, uma pontinha bem fininha mesmo, só para o tecido não ficar desfiando. Depois, posicione o tecido no zíper de forma que essas duas pontinhas de metais que tem no zíper fiquem para fora do seu tecido, isso é importante. E aí é só você colar. Cola um lado, vira a bolsinha e cola o outro lado. É por isso que precisa que a altura seja o dobro, para você poder fazer essa parte assim direitinho. Abra seu zíper, coloque a bolsinha do avesso e cole também as extremidades. Essa parte você tem que colar bem direitinho e ter certeza que as pontinhas não vão ficar saindo, porque é isso que vai garantir que a sua bolsinha vai ficar bem firminha. E aí é só você cortar esses excessos que ficaram. Lembrando que na parte que você for cortar o zíper, coloca o zíper um pouco mais pra dentro pra você não cortar ele também. E aí, quando você desvirar a sua bolsinha, ela vai estar pronta. E para fazer com que ela tenha essa parte móvel de você poder tirar e colocar, recorte um pedacinho do velcro, cole ela onde você quer que fique no fichário e depois é só você colar o outro lado em cima da sua bolsinha. Eu ia responder algumas dúvidas que vocês tiveram sobre o planner, então eu separei algumas assim que as pessoas perguntaram mais pra responder aqui no vídeo. Algumas pessoas perguntaram sobre o fichário, como que ele era. E gente, o fichário é um fichário normal de escola, sabe? Só que não tem zíper, porque eu quis que ele ficasse aberto. Mas eu coloquei ele naquele tamanho padrão, sabe? Que a gente usa na escola, com aqueles blocos de fichário de 4 furos. Eu não sei como que é o tamanho do fichário, mas é um tamanho de fichário normal, sabe? Que a gente vê pra ir pra escola mesmo. Eu quis o que fosse mais simples possível e ele custa em média, sei lá, 10 reais, 13 reais. Porque como ele é simples, branquinho, não tem nada, não tem zíper, não tem nada, ele acaba que fica muito mais acessível. Muitas pessoas me perguntaram sobre qual tipo de folha que eu usei. E gente, a folha na verdade é a parte mais fácil, assim, porque não tem segredo nenhum. Eu fiz primeiro uma versão de teste pra poder saber como que ia ficar o planner impresso. E nele eu usei uma folha A4, aquela folha sulfite normal, sabe? Simplesinha, sem a gramatura normal, sabe? Sem segredo nenhum. Só que eu só imprimi uma folha nele, frente e verso, pra saber como que ia ficar. Eu sou uma pessoa um pouquinho desastrada e eu acho que se eu usasse uma folha sulfite, a folha normal, eu ia acabar rasgando aquela folha com mais facilidade. Porque de acordo com o que você vai usando aquilo durante o ano, acaba que a folha vai ficando mais danificada, vai ficando mais rasgadinha, coisas assim. Então eu optei por comprar uma folha que também é no tamanho A4, só que de gramatura 150. E ela foi muito baratinha, sabe? Eu paguei, em 20 folhas eu paguei R$2,50 mais ou menos, R$2,75, alguma coisa assim. Então pra mim compensou muito mais. Então o que eu fiz? Eu comprei esses blocos de folha, comprei a quantidade que eu ia precisar e levei eles para o lugar que eu fosse imprimir. Então eles usaram a minha folha e não a deles. Algumas pessoas me perguntaram também se eu tinha utilizado uma folha de fichário em branco para imprimir em cima, coisas assim, sabe? Mas não, gente, eu realmente usei folha sulfite e depois, lá onde mesmo eu fiz a impressão, eles perfuraram pra mim no buraquinho certinho do fichário, sabe? Então, assim, é super tranquilo, eu nem sei se existe uma folha específica pra fichário pra fazer esse tipo de coisa. Algumas coisas que eu
percebi assim com o planner na hora da impressão. Se você imprimir numa Xerox normal, uma Xerox comum e não numa gráfica, assim como eu imprimi, a folha ela não vem recortadinha as laterais, ela vai vir com uma borda branca. Uma borda branca muito pequena, tipo de meio milímetro, sabe? No meio milímetro? Não, Maria, de meio centímetro. E aí o que eu fiz? Eu peguei, depois de impressa, eu peguei todas essas folhas, antes de perfurar, eu peguei todas essas folhas e levei numa gráfica. E pra recortar as 200 folhas mais ou menos, eu acho que deu quase 200 folhas, eles me cobraram só R$5. Então eles recortam todas elas ao mesmo tempo, fazem aquele acabamento pra folha ficar na borda certinha do planner, sabe? Não ficar a bordinha branca. Então compensou demais, né, gente? Porque o acabamento fica muito melhor sem essa borda branca. E depois de recortar essas laterais, aí sim eu voltei no lugar que eu tinha impresso e eles fizeram os furinhos pra mim. Eu acho que eu falo tudo muito enrolado, mas é basicamente isso. Folha branca normal, de gramatura 150 que eu usei. A impressão a laser, depois levei na gráfica para recortarem os cantinhos e depois voltei no lugar da impressão para fazerem os furinhos para mim. Muitas pessoas perguntaram o valor da impressão e assim, eu não acho que ficou a coisa mais barata do mundo, mas foi o lugar mais barato que eu encontrei. Eu paguei R$140 na impressão de 200 folhas. Eu tenho quase certeza que foram 200 folhas mesmo. Mas então foi assim, 200 folhas super coloridas, porque a impressão colorida é algo mais caro. E também 9 impressões de folha colorida também, só que em papel adesivo. Então, de certa forma, eu achei que compensou bastante, porque teve gráficas que eu procurei e eles queriam me cobrar R$190 pela impressão jato de tinta, sabe? Enquanto eu fiz por R$140 todas elas e na impressão a laser. Então o que eu recomendo pra vocês é que vocês procurem mesmo, sabe? Sai, vai atrás. Na verdade não sai não, fica ligando assim, sabe? Ah, quanto que é, tal, explica direitinho. Tem gente que é super tranquilo pra imprimir. E também tem muita pessoa que tem impressora em casa, sabe? Então fica muito mais fácil. Eu gostei muito dele, eu achei que valeu cada minuto que eu gastei, valeu cada centavo que eu paguei, valeu tudo, sabe? Porque comprar um planner é muito caro. Se vocês acompanharem o preço dos planners famosos que estão vendendo por aí, gente, é 400 e tanto, sabe? Então eu consegui fazer o meu pela metade do preço e que é tão lindo quanto, sabe? Na minha opinião. Porque a gente tem que amar aquilo que a gente faz. Então as perguntas foram essas, mas antes de terminar o vídeo, eu queria mandar um beijo pra Letícia. Eu tô com muita vergonha ainda de falar sobre isso, porque eu nunca imaginei que isso fosse acontecer na minha vida. Mas estava eu no dia de domingo deitada na minha cama e uma menina me falou: fiz um fã-clube pra você. Aí eu falei pra minha mãe, ela disse que fez um fã-clube pra mim. Aí minha mãe, foi mais ou menos assim a nossa reação. Então muito obrigada, Letícia, eu fiquei muito feliz mesmo. Agora falando especificamente sobre esse vídeo de DIY, eu espero muito que vocês tenham gostado, porque pra mim, tudo isso que eu fiz deixou o planner ainda mais fofo, sabe? E deixou ele mais útil por ter tudo ali junto comigo, sabe? Eu posso pegar o fichário e carregar pra onde eu quiser, que eu vou ter lá as bolsinhas, eu vou ter lá os adesivos, eu vou poder guardar lá tudo que eu precisar e levar só aquilo comigo, sabe? Sem precisar ficar carregando um monte de coisa. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei e de se inscrever aqui no canal pra vocês ficarem por dentro de tudo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!